Ana Clara, me ouve? Vamos lá. Bom dia, como que eu falo? Good morning. Everybody, come on. Todo mundo aí, vamos. Bom dia. Good morning. Good morning. Por favor. Please. Por favor. Please. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Isso. Como vai você? How are you? How are you? Eu vou bem, obrigado. I'm fine. Thank you. Com licença. Excuse me. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer é todo meu. Nice to meet you. Você gosta? Do you like? You like? Do you like? Do you like? Não se esqueça, a gente tem que usar auxiliar para fazer pergunta, ok? Mais uma vez, você gosta? Do you like? Do you like? Eu não gosto. I don't like. I don't. Ela não gosta. She doesn't like. She doesn't. She doesn't like. She doesn't like. Este é. This. This is. Aquele é. That is. Nós somos. We. Vamos. Tanto tempo que não faz isso, né? We Vamos lá. are. We are. Meu. Yeah, you. My. Seu. Your. Dele. Dele. Ah, isso. Por favor. Please. Please. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Ok. Agora pode desligar o microfone de vocês aí. Só liga o microfone quando vocês forem falar alguma coisa, tá? Pra não dar microfonia ou coisas do tipo. Alright, guys. Nós estamos fazendo uma revisão. Sofia, atende ali pra mim. Nós estamos fazendo, gente, uma revisão pra gente terminar, pra gente fazer a prova que tá marcada pra segunda-feira. Não é? Não é isso? É. Bom, nós falamos da aula passada, nós falamos do artigo indefinido and e a, right? Que significa um ou uma, não é? Nós vimos isso aí, right? Nós falamos bastante disso aí. Nós chegamos a ver a terceira pessoa. Alguém, por favor, liga o microfone e me avisa aí. Nós chegamos a falar da terceira pessoa, que é nosso próximo assunto. Acho que sim. Nós chegamos a falar de terceira pessoa, né? Terceira pessoa, nós sabemos que nós temos que colocar o S no verbo, tá? Nós temos que colocar o S no verbo da terceira pessoa, ok? Ok. Não tem aula no YouTube, não tem Ok. no YouTube. Só, peraí, só por Hangout. É. Ok? Então, nós vimos que terceira pessoa nós temos que colocar, né? Nós temos que colocar... Que isso? Nós temos que colocar o S na terceira pessoa. Ok? Nós temos que colocar o S na terceira pessoa. Alright? Nós sabemos que
todo verbo que vier depois de terceira pessoa recebe um S. Nós temos que colocar o S no verbo. Tá? Então, isso é fato. Ok? Alright? Então, temos que fazer isso. Alright. Ok. Nós vimos que o auxiliar da terceira pessoa, para a gente fazer pergunta, é o does. Does she like? Tá? Nós vamos colocar does she like? Does she study? E quando nós colocamos o does como auxiliar, o verbo não muda, tá, gente? Lembrando que o S na terceira pessoa nós só vamos ter se a frase for afirmativa. Por exemplo, lá na prova eu viro para vocês, lá no teste, na prova que nós vamos fazer na segunda-feira, tá assim, ó. Quer ver? Lá no teste tá assim, ó. She works every day. Desliga o microfone aí, por favor. Tá dando microfone aqui. She works every day. Ok? She works every day. Então, como que faz? Vocês vão passar isso aqui para pergunta. Então, vocês vão usar o does. Ok? Vocês vão usar o does. Depois do does, nós vamos usar o verbo, a pessoa. Aí vocês vão pegar esse verbo aqui, works, aqui tá como works. Na hora que você colocar ele aqui, gente, eles voltam a ser work de novo, tá? E aí você continua a sua frase. Desliga o microfone aí, por favor. Então, olha o que acontece. Esse S, ele só é usado, gente. Esse S só é usado na afirmativa, tá? Ele só é usado na afirmativa, ok? Ele não é usado na pergunta nem na negativa, tá? Então, gente, por favor, desliga o microfone aí, por favor, todo mundo. Aqui, ó, por gentileza, desliguem o microfone aí, porque senão dá microfonia. Tá? É só para não dar microfonia aqui. Aí, valeu. Isso aí. Ok, qualquer coisa, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só ligar o microfone e falar, tá? Se deixar o microfone aberto, vai dar microfonia. Ok? Seu microfone funciona. Até que enfim, que milagre. Cala a boca. Wesley, desliga o microfone, por favor. Tá desligado. Não, pera. Tá não, que eu tô te ouvindo aqui, ó. Tá? Que se não dá microfonia, ninguém consegue ouvir o que eu tô falando. Ok? Caraca, agora não quer desligar. Eu sei. Alright? Ok. Bom, continuando aqui, gente. Então, nós vimos... Gente, se não desligar o telefone, eu vou tirar da chamada. Porque senão não dá pra ouvir. Ok. Então, olha só. Nós vimos, na hora que vocês forem fazer perguntas, gente, em inglês, tá? Vocês não podem colocar o S na terceira pessoa. O S da terceira pessoa é só para frase afirmativa, tá? Se eu falar assim, ó, she studies every day, que é a terceira pessoa. Por que eu coloquei esse studies aqui? Eu coloquei esse studies porque a minha frase está na afirmativa, tá? Agora, se eu for passar essa frase, ó, lá na prova que vocês vão fazer na segunda-feira, tem isso aqui, tá? Vai ter isso aqui, ó, vai ter exatamente, acho que essa frase aqui tá lá, ó. Uma frase lá, vocês já vão acertar, porque essa frase vai ter lá. She studies every day, right? Então, qual que é o auxiliar para a terceira pessoa? Não faz pergunta sem usar um auxiliar. Então, nós temos que pegar aqui e colocar does, ok? Tem que usar o does. Depois, nós vamos usar a pessoa aqui,
que é she. Logo depois, gente, eu vou pegar esse verbo aqui, que é estudar, e colocar ele aqui, ó. Só que aqui, a terminação dele tá IES. Na verdade, gente, esse verbo aqui é o verbo study. É que ele tá com esse IES aqui, ó, por causa da terceira pessoa e por causa aqui da afirmativa. Então, eu tenho dois fatos aqui. Que indicam o uso desse IES. É terceira pessoa e da afirmativa. Quando você faz pergunta, realmente, professor, mas aqui também é terceira pessoa. Mas aqui não deixou de ser afirmativa. Agora isso é uma pergunta. Does she study? Então, o verbo tem que voltar para a forma normal, tá? Porque não, você não usa a regra da terceira pessoa e frases interrogativas, tá? Só na afirmativa. Isso funciona tanto para frase interrogativa quanto para frase negativa. Ou seja, você usou o auxiliar, não tem terceira pessoa, tá? Ok? Você só usa a terceira pessoa se for afirmativa, tá bom? Okay? Então preste muita atenção no fato do uso da terceira pessoa em inglês, tá? Se você estiver afirmando, todo verbo que vier depois de terceira pessoa na afirmativa recebe um S, tá? Se você estiver perguntando ou negando, aí nós não temos que colocar a terceira pessoa em lugar nenhum, não. Ok? For example, outra coisa que vai ter lá também, gente. A terceira pessoa, que nós falamos da terceira pessoa, já estou terminando de falar sobre a terceira pessoa, a não ser que vocês tenham alguma dúvida, tá? Olha só, a terceira pessoa, como eu falei na aula passada, pode ser nome, ok? A terceira pessoa pode ser objeto, tá? A terceira pessoa pode ser coisas, né? Objeto, coisas. A terceira pessoa pode ser título, ok? Tá? Então aqui nós saímos daquele fato de achar que terceira pessoa é apenas he, she e it, tá? Em suma, resumindo isso tudo, a terceira pessoa é tudo que você, ok? É tudo que você fala sobre, tá? Se você estiver falando sobre alguma coisa, você usa a terceira pessoa, ok? E está no singular, ok? A terceira pessoa, tudo que você fala sobre está no singular. Por que eu estou falando isso? Lá vai ter isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho lá work, já expliquei para vocês isso uma vez, hein? Work, sleep, ou seja, vou colocar aqui desse jeito. Eu vou colocar lá para vocês, na verdade, gente. Eu vou colocar lá para vocês desse jeito aqui, ó. To work, tá? To study e to do. Vamos supor que eu coloque esses três verbos. Aí, eu vou colocar para vocês três frases. Então, por exemplo, não, que é terceira pessoa. Vou colocar na terceira pessoa. Espera aí, é isso. To do. Tá lá. My brother English. Então vai estar assim, ó. English. Ok? Primeira frase. Segunda frase. Donald at White House. Casa Branca. Ok? She my homework. Olha só como que vai ficar. Rapidinho, gente. Rapidinho, que é um macetezinho aqui, ó. Homework. Ok? Então, todas as frases estão na afirmativa, tá?
que isso vai de encontro a isso aqui que eu falei, ó. Terceira pessoa é nome, objeto e título desde quando esteja no singular. Então, todas as frases é uma afirmativa. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse verbo e colocar esse verbo aqui dentro, tá? Que melhor encaixa. Por exemplo, my brother. Qual o verbo to work in English faz sentido? Não. My brother. To do English faz sentido? Não. My brother. Então, o único verbo que eu posso usar aqui a princípio é o to study. Tá? Só que, na hora que vocês forem colocar esse verbo to study, você tem que fazer essa análise de terceira pessoa. Ou seja, tudo que falamos sobre está no singular. Aqui, gente, eu estou falando sobre o meu irmão. Então, esse verbo to study, ele tem que encaixar aqui na terceira pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o to, que não tem to, vou colocar o verbo study, tá? Olha, acompanha aí, ó. My brother study. Como eu estou falando do meu irmão, eu tenho que tirar, meu irmão é terceira pessoa, eu tenho que tirar esse y e colocar IES. My brother studies. Então, aqui esse verbo encaixa aqui como my brother studies. Por esse fato, pelo fato de ser terceira pessoa e de estar no singular. Tá? Ok? Right? Se você pegar, quer ver? Olha só. Se você pegar esse verbo do jeito que está aqui e colocar aqui, gente, vai ficar errado. Tá? Se vocês fizerem isso aqui, vai ficar errado. Ok? Se você fazer assim, ó, my brother to study, primeiro, to study é estudar. Então essa frase vai ficar, meu irmão estudar. Tá? Então, primeiramente, tem que tirar o to. Porque esse to é o R que tem no final do verbo. Alright? E outra, o nome aqui, ó, my brother, é terceira pessoa. Então aqui tem que ser obrigatoriamente studies English. Tá? My brother studies English. Tá? Porque isso é uma afirmativa, está na terceira pessoa, tá? Aí você pergunta pra mim assim, ô professor, por que você não coloca studies lá em cima? Aí eu só ia copiar e colocar aqui. Não, gente, eu não vou fazer isso, tá? Por quê? Porque quando você estiver falando, você tem que avaliar se é a terceira pessoa, se está, qual o tempo verbal que está, ok? Se eu simplesmente colocar o trem já pronto pra vocês simplesmente vão pegar, colocar sem avaliar a frase. E quando vocês estiverem falando, vocês têm que avaliar, tá? Então, aí nós passamos para a segunda. Mesma coisa, eu estou falando de Donald. Estou falando de uma outra pessoa. Terceira pessoa, é eu falando para você sobre Donald. Então, ele trabalha na Casa Branca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o verbo trabalhar. Vou tirar o to, né? Que eu não coloquei, to é o R. Então, ele trabalha, Donald trabalhar. Tá? Eu vou tirar o to e pelo fato de ser terceira pessoa, e tá na afirmativa, obrigatoriamente eu tenho que colocar o S aqui. Donald works at White House. Tá? Ok? Tomem cuidado com isso. E aqui eu usei a forma normal aqui, né? Que nós vimos, que é o she. Foi a primeira vez que nós tivemos contato com a terceira pessoa. Nós vimos a terceira pessoa como he, she e it. Tá? Aí sobrou lá she, aí o único verbo que sobrou lá pra gente colocar é o to do. Mesma coisa, eu tiro o to desse verbo, que ela não fazer, ela faz. Se eu colocar o to do, fica ela fazer, tá? Que esse to é o R do final do verbo, tá? Então eu tiro o to, eu vou colocar o do, só que aqui cai de confronto, ele confronta, o do confronta com a regra da terceira pessoa. Então eu tenho que colocar um S aqui. Como o verbo, a regra é essa, tem que colocar um S na terceira pessoa. Como o verbo do é um verbo terminado em O, eu acrescento S. She does my homework. Ela faz meu dever de casa. Tá?
Então, gente, lá no teste que vocês vão fazer segunda-feira, alright? Essa é a regra, é assim que vocês vão avaliar, tá? Ok? Alguma pergunta? William, tem alguma pergunta? Roberta, alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode ligar o microfone e fazer. Se tiver alguma pergunta, gente, pode ligar o microfone aí e fazer, tá? A pergunta. Não, pessoal, tá tudo certo. Tá tudo... Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão conseguindo entender? Por favor, como eu falei pra vocês... Ei, Wesley, como eu falei pra vocês, isso é uma revisão, tá? Isso é uma revisão, tá? Então eu tô relembrando vocês, tá? Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, nós podemos parar aqui, tá? Aí... Você parar isso pra brincar e deixar sua obrigação pra depois. What? Que isso? Não, é a Sofia falando aqui. Ok, então, gente, Tá. olha só. Aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aí eu paro aqui e pergunto pra vocês. Aí vocês podem me perguntar que eu explico na íntegra. Isso aqui é só pra gente fazer uma revisão, tá bom? Ok? Bom, Tá. Professor, sim. que é íntegra? Nossa. Vai, cada aula eu explico na íntegra, mano. Na íntegra, com tudo que tem direito, é explicado tudo, sabe? Sem faltar nada. Na íntegra é quando você fala de alguma coisa por completo, ok? Tá? Quando você fala na íntegra, você fala por completo, você explica tudo direitinho, cada caso, um por um, tá? Ok? Na íntegra, ok? Bom, gente, depois nós... O Sim. seu áudio tá dando uma travada bonita, viu? Tá, é por causa dos microfones ligados. É por causa dos microfones ligados. E o volume... Foi bom pra fazer a prova. Como que é? Como que a gente vai fazer a prova? A gente vai fazer em casa ou vai ser lá na CNI? Vocês vão fazer, a princípio, vocês vão fazer em casa. Eu vou colocar lá no Hangout, no Classroom. Cada um vai entrar lá na sua prova, no Classroom, e fazer lá, tranquilo. Tá? Em casa. Tá bom? Beleza. O bom é que em casa é que você não vai ter 1 hora pra fazer. Você vai ter o dia inteiro pra fazer. Aqui. Claro. Mas, no caso, não quero citar nomes, William, não tem perigo de colar. De colar. Não, eu não queria citar nomes, não, sabe? William. Ok, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, peraí. Aqui, se liga. Ó, gente, nós temos que falar do Simple Present aí. Aqui, ó. Olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Primeiramente, esse teste foi o que eu falei. Esse teste é um teste de passagem, é um teste que vocês vão me dar uma posição do que vocês aprenderam ou não. Tá? Então, se você colar, se você procurar do outro, você vai estar enganando a você e a mim também, né? Só que pior ainda, você vai estar se enganando, ok? Você vai fazer uma coisa não sabendo fazer aquilo e nós vamos pra frente. Quando chegar lá no final do curso, vocês vão ter prova oral. Aí lá não tem jeito não, tá? Então... Não fala de prova oral, não. Aqui, ó. Então, olha o que é que acontece. Olha o que é que acontece. Se vocês... Só um momentinho, deixa eu falar aqui, gente. Se vocês, por um momento, falar que entendeu alguma coisa e não entendeu, ou usar desses artifícios para fazer a prova, o que vai acontecer? Você vai estar se enganando, ok? E lá na prova oral, eu vou, olhando para você, te fazer um montão de perguntas. É lá que vai mostrar para vocês se você vai passar ou não. Aqui não. Aqui é uma prova pra gente, de passagem, pra gente ver como que tá, se eu preciso voltar alguma coisa, se eu preciso falar de novo, tá? Então sejam bastante sinceros com vocês mesmos, porque vocês não vão estar me enganando não, você vai estar enganando a você mesmo, sabe? Ah, mas eu acertei a prova toda. Ok, acertou a prova toda, mas não aprendeu. Agora vamos ver por que você acertou essa prova toda. O interessante nem é acertar a prova toda. O interessante é que você não tenha dúvida de nada, que você realmente aprendeu.
Tá bom? Ok? Aí fica a critério de vocês. Sim. Professor, eu não vou desligar o áudio no Hangouts, não. Vou desligar pelo meu fone, tá? Tá, eu não posso É ficar mais ouvindo fácil. você. Ah, vai. Já tem uma ideia de quando vai ser a prova oral? A prova oral, gente, é no final. É quando nós terminarmos o nível básico. Eu tenho que dar uma ida lá no São Caetano, eu tenho que dar uma olhada lá. Mas vocês lembram quando começou essa turma? É no final do ano. É lá pro mês de novembro. Foi outubro. Eu entrei nesse curso aqui quando eu já tava praticamente na metade, eu acho. É, Wesley, mas... Ah, Wesley, mas você já fez esse curso todo, Wesley. Você tá começando de novo, É. né? Então, você não pode falar, né? Agora, eu acho que termina lá para outubro ou novembro, tá? Então, a prova oral suas vai ser lá para outubro Desse ano? ou novembro Desse ano? deste ano, Ai, tá? nossa, podia mudar pra 2040? Ô, Wesley, Mais feliz. ô, Wesley, não dá porque o curso seu tem validade. Ele tem validade, ele não é infinito, Ah, tá? podia. Ok? Vamos lá, gente. Vamos lá. Existe uma lâmpada pra gente fazer 3 DGs, né? Mudar a prova pra daqui 10 anos, aí já acabou. Só lembrando vocês aí, gente. Só lembrando vocês aí uma coisa. Se tivesse a lâmpada, Gente, deixa eu lembrar. Vamos voltar aqui, ó. Por favor. Ô, William. deixa eu falar. William. Vamos lembrar aqui. Deixa eu só lembrar vocês. Essa aula tá sendo gravada, tá? Vamos lá. Simple present. Simple present, guys. Depois nós falamos do simple present. Ok? Simple present foi o nosso segundo tempo verbal, tá? Simple present, como que nós vamos usar o simple present? Vamos ver o uso dele. Simple present, gente, nós vamos usar para falar de uma ação, ok? Que acontece agora. Toda vez que você for falar de uma ação que está acontecendo agora, vocês vão usar o simple present. Alguns exemplos em português. Eu estou dormindo. Ok? Eu estou dormindo. Ou eu estou trabalhando. Tá? Ou ela está fazendo. Isso tudo, gente, é simple present, tá? Sorry, simple present não, gente, é present continuous. Simple present nós estamos falando, present continuous. Eu, hein? É a lâmpada aí, ó. Present continuous. É, por isso que ela veio errado. Hã? Present continuous. Deixa eu só consertar isso aqui. Present continuous. Tá? Tudo que você estiver fazendo agora. Se eu perguntar para vocês o que está fazendo agora, cada um de vocês está fazendo agora, vocês vão usar essa estrutura para falar. Ou seja, vocês vão usar um to be, tá? E vocês vão usar o auxiliar, ou verbo, na verdade, o verbo. Nesse verbo, vocês vão colocar ing, tá? Então, gente, é importante lá na prova, é importante no present continuous vocês usarem o to be e usar o ing. Então, é importante, ou é você usar I am, you are, he is, she is, we are, they are. Então é importante, faz parte do tempo verbal isso aqui, ó. Faz parte do tempo verbal are, faz parte do tempo verbal is, tá, gente? Tem. E depois vocês vão ter o verbo, vamos pegar aqui, ó, study. Nesse verbo você tem que colocar o ing, tá? Então tem que colocar o ing. I am studying, you are doing, they are traveling,
tá? Então é importante que você use o ing, tá? Para fazer essa frase, ok? Para fazer essa frase é importante que vocês usem o ing. É importante que vocês usem o ed, ok? Então você vai fazer assim, ó. Ih, não deu não. Aqui, ó. I am studying. You are studying. Ok? Ok? Tem que usar, gente. Tem que usar. Ok? O verbo com ing. Você tem que usar o am, tem que usar o are, tem que usar o is e o verbo com ing. Tá? Então você vai fazer assim, ó. I am studying. You are studying. She is studying. Ok? They are studying. Ok? Para tudo que vocês estiverem fazendo agora. Aqui eu usei o studying, mas pode ser doing, pode ser sleeping, pode ser working, pode ser tudo que você estiver fazendo agora. Tá? Se você fizer, imagina tá assim lá, ó, vamos pegar um exemplo aqui, vamos transformar isso em exemplo. Vamos supor que a frase está assim lá, ó. She works, coloquei porque está no outro tempo verbal, então coloquei o S. She works in the morning. She works in the morning. Ok? Como que eu vou colocar isso aqui no present continuous? Imagine que o exercício é para você passar aquela frase lá, she works in the morning, para o present continuous. Tá? Aí nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho, para vocês terem uma visão mais... Aqui, ó. Aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a pessoa she. Isso. Qual verbo to be? Eu tenho que ter o verbo to be aqui, ó. Qual verbo to be que acompanha o she? Você já ia tomar outro beliscão, você lembra? Qual verbo? Qual? She is. Aí depois nós temos o verbo work. O que eu tenho que fazer com esse verbo work, gente? A próxima vez eu faço. A próxima vez o beliscão. O que eu vou fazer com esse verbo work? O que eu tenho que fazer com ele de acordo com a regra do present continuous? O que eu tenho que fazer? Colocar ing? Colocar ing. Exato. A próxima vez não faço, não. She is working in the morning. Tá? She's working in the morning. Tá? Ok? Tem que colocar, gente. Se você fizer isso, ó, Ana Clara, se lá nada. O Wesley, já vai ser a terceira vez que eu te falo isso, Wesley. Se você fizer essa frase assim, tá errado. Tá? Tá errado. Ou, se vocês fizerem, né, essa frase assim, também tá errado. Isso. Sim. Pode falar. Travado. Professor, Oi. tinha travado. Não deu pra continuar. Não deu pra ouvir nada, Tá, travou. mas agora vocês estão me ouvindo? Repete. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Amo. Tá. Então, olha só. Se vocês, por um acaso, fizerem essa frase desse jeito aqui, ó. She is work. Tá errado. Ok? Se por um acaso vocês fizerem essa frase aqui, she's working, também tá errado. Por quê? No present continuous, gente, como eu falei pra vocês, eu tenho que ter o are, eu tenho que ter o am, eu tenho que ter o is e tem que ter ing também. Tá? Tem que ter o ing também. Um sem o outro não funciona, não está correto. Então essa frase aqui, ó, está errada. Ok? O que nós temos que fazer? Nós temos que colocar o is aqui. Tá? She is working. Alright? Ok? Entenderam? É. Entenderam? Sim. Interrogativo. Como que eu passo isso aqui para pergunta? Como que eu vou passar isso aqui para pergunta? Alguém aí, por favor, me responda. Como que eu vou passar isso aqui para pergunta?
não faz pergunta sem usar um auxiliar, ok? No present continuous, guys, o auxiliar, os auxiliares, anotem aí, que depois lá vocês vão poder olhar isso aí. Os auxiliares do present continuous são is, are e am, tá? Eles são os auxiliares. Então, por exemplo, se você for falar she is studying, tá? She is studying. Para passar isso para pergunta, gente, vocês vão pegar o is. Ah, eu vou usar do. Gente, do e is não combinam. Não pode ter do e is na mesma frase. Do e ing não pode. Então o que você faz? Vocês vão pegar esse is e passar aí para cá, ó. Tá? Viu, Wesley? Você vai pegar e fazer essa mudança. Ok? Eu vou pegar aqui, ó. You are working. Aqui é uma afirmativa. Tá? Isso aqui é uma afirmativa. Para eu passar isso aqui para pergunta, eu tenho que pegar esse are e colocar ele aqui, ó. Are you working? Agora é uma pergunta. Ok? Vou falar assim, ó. My father is sleeping. Vamos colocar aqui, ó. Sleeping. Sleep. Aí eu vou colocar o ing, por causa do tempo verbal. Tem que ter. Na hora que eu for passar isso aqui para pergunta, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Eu mudo o verbo to be de lugar. Tá? Ok? E toda vez que você tiver isso, toda vez que você tiver are, toda vez que você tiver am, vocês vão passar para a pergunta desse jeito. Olha uma outra aqui, ó. My parents, que são os meus pais. My parents are... corretor aqui tá... My parents are traveling. Ó, coloquei o ing... A microfonia. Coloquei o ing, tá? Coloquei o ing aqui. Agora eu vou pegar o are e colocar ele aqui, ó. Tá? Are my parents traveling? Meus pais estão viajando? Ok? Na pergunta, right? Are my parents traveling? Ok? Então, nós temos que fazer isso, gente. Quando tá lá assim, ó, passe essas frases para pergunta, tá? Right? E se a frase não tiver pergunta? Vamos supor que essa frase aqui, ó. Vamos pegar essa frase de novo. She works at Fiat. Ela trabalha na Fiat. Right? Ah, professor, tá essa frase lá. Como que eu faço pergunta no present continuous, tá? Você vai pegar essa frase e colocar no present continuous. Então, olha, se é present continuous, tem que colocar o to be, tá? Mais ing. Lembram disso, gente? Se você for fazer alguma coisa no present continuous, ó, tem que colocar o to be e o ing. Ok? Então eu vou passar essa frase aqui pro present continuous. Então, ó, aqui, ó, anota. Tem que colocar, né, nessa frase para eu passar ela pro present continuous, eu tenho que colocar o verbo to be e o ing. Então vamos lá. She. Aí eu tenho que colocar o to be. Qual o to be que acompanha o she? Is. O verbo lá que é work, eu tenho que colocar o ing. Então vai ficar she is working. Tá? She is working. Tá bom? Aí depois eu coloco o restante.
Aí você me pergunta assim, tá, professor, beleza, mas de onde você achou esse is? Onde você achou esse is aqui, ó? Esse is, gente, pertence aqui, ó, dessa frase. Explicação assim, nunca mais vocês vão ter. O is e o ing são... Deixa eu colocar aqui, ó. São particularidade do present continuous. Então, qualquer coisa que você for falar e que você for colocar no present continuous, seja do presente, do passado, do futuro, particípio, tá? Particípio, qualquer termo, outro termo verbal que você for fazer, tá? Você tem que colocar o is, o are e am, tá? Então, da onde que eu tirei? Quando eu peguei essa frase aqui, ó, she works at Fiat, e passei para she is working at Fiat, da onde que... Muita gente me pergunta, onde que você achou esse is aí? Muita gente me pergunta, onde você achou esse is e onde você achou esse ing? Gente, são particularidades do present continuous. É regra... vou colocar simplificado aqui para vocês, para não ficar tão... É regra do present continuous. Então, se é a regra do present continuous, você tem que ter ele aí. Tá? Ok? Seja lá, gente. Eu vou fazer um trem aqui meio doido. Vamos imaginar que isso aqui é uma frase. Vamos imaginar que isso aqui é uma frase. Frase bonita, hein? Isso aqui é uma frase. Aí eu vou colocar... Estão me ouvindo aí, né? Dinheiro. Eu vou colocar is... Quer ver, ó? Eu vou colocar is... Aí vamos supor que isso aqui é o verbo. Eu vou colocar o ing... E depois eu vou seguir minha frase. Tá? Isso aqui e isso aqui são obrigatórios. Você tem que ter, indiferente de quem é. Aqui eu coloquei o is, gente, porque eu estou considerando que isso aqui seja a terceira pessoa. Seja ele, ela, seja meu pai. Se for nós aqui vai ter que ser are, tá? Se for eu vai ter que ser am. Estou considerando que isso aqui seja meu pai ou seja ele, tá? Right? No singular. Então é por isso que eu coloquei isso. Mas aqui poderia ser are, poderia ser am, poderia ser... Tá? E aqui sempre o ing. Tá bom? Ok? Então, gente, é só fazer isso. Se vocês fizerem isso, tá? Vocês não vão errar. Tá? Fala, William. O William saiu. Onde o William foi? Onde o William foi, gente? O is tem que vir do ing, então. Ele vai vir no verbo... Do verbo que tá no ing, do verbo que tá depois, exatamente, depois do is. Entendeu? Ah, sim. Ok? Ou seja, Entendi. é aquele negócio aqui, ó. Você vai ter um sujeito, olha aí. Você vai ter um sujeito, a sequência. Depois você vai ter o is, o are, dependendo da pessoa, ou o am, tá? Depois, aqui, ó, é o verbo com ing. Esses aqui, gente, não pode trocar, não. Tá? É isso aqui, ó. O verbo com ing, ele vai vir sempre depois de am, is e are. Se você for fazer pergunta, você vai fazer assim, ó. O am, o is e o are. Tá? O am, o is e o are, mais o sujeito. Se você for fazer pergunta, vocês vão fazer assim. Mas se não, aqui, ó. Entendeu? O verbo com ing, ele vem sempre depois do is e ma. Tá? Ok? Entendeu? Entenderam, gente? É obrigatório. Aqui, ó. Anota aí, ó. Anota aí. Mais uma vez. Já anotaram isso aí, ó. Já que ela perguntou isso desse jeito, então anota aí, ó. Todo o verbo que vier depois
de is, are ou am tem ing. Pronto? Respondi aí agora? Todo o verbo que vier depois, não é antes, não é junto, não é depois, tá? Não é antes, não é junto, é depois. Todo o verbo que vier depois de am, is e are, ok? Todo verbo que vier depois de am, is e are tem ing. Tá? Então é isso. Beleza. Seguindo essa regra, vocês vão fazer uma prova fantástica. Tá? Ok? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Não? Are you sure? Tem certeza? Yes. Yes? Sim. Então vamos lá, gente. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Na próxima aula, na segunda-feira, eu vou passar a prova para vocês. Eu vou estar no Hangout enquanto vocês fazem a prova. Eu vou estar olhando vocês fazendo, para que se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu vou estar aqui, right? Enquanto vocês fazem. Eu vou liberar a prova para vocês 10 horas, às 10 horas, tá? De segunda-feira. Aí eu vou entrar no Hangout, eu vou ficar sentado aqui enquanto vocês fazem aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam aqui. E a prova, eu vou encerrar ela vai ser encerrada a meio-dia, eu encerro ela. Tá? Meio-dia De que dia? segunda-feira. Ao meio-dia você encerra ela? É. Vocês vão ter duas... Encerra ela para 3. Não, vocês vão ter 2 horas para fazer uma prova com consulta. O problema é que de manhã é chato. Não, gente, é o mesmo horário que você... Eu tô dando uma colher de chá que eu tô colocando 1 hora antes. Era para começar 10 horas e terminar 11. Porque, gente, nós só... Wesley, é a mesma coisa que nós tivéssemos lá no CNI. O seu horário de curso era de 9 às 10. Como as duas turmas estão no mesmo nível, eu resolvi juntar. Mas é de 10 às 11 ou de 9 às 10. Tá? Ok? Por quê? Beleza. Porque é o mesmo horário de curso. Se você estivesse estudando, você não teria que ir lá fazer essa prova? Então, é a mesma coisa, não mudou em nada. Tá? Não mudou em nada. Continua no mesmo horário, ok? Alright? Eu vou prolongar um pouquinho mais para não prejudicar nenhum dos dois. Todas as duas turmas vão ter o mesmo tempo para fazer, ok? Tá? Então, nós vamos começar ela às 10 horas e terminar meio-dia. Se você quiser começar às 10 horas, fazer um pouquinho, levantar, tomar um café, almoçar, pode. Só não fecha a prova. Deixa ela aberta. Se você fechar, você vai ter que começar de novo. Tá? Deixa ela aberta, vai lá tomar água, toma um café, almoça, volta e termina ela. Tá? Tá. Ok? Right, guys? Ok. Alguma pergunta? Não. Então tá, gente. Então, bye bye. Thank you very much. Eu vou tentar salvar essa aula. Tô tentando salvar essa aula lá no Classroom, guys. Deixa eu falar pra vocês. Como o processo é muito demorado, então eu peço de 24 horas a 48 horas pra eu colocar a aula lá, tá bom? Beleza. Então tá. Deu. Tchau pra vocês. Até segunda-feira. Bye. Bye.